Boa tarde, paz e bem. Sejam bem-vindos aqui no meu canal, O Despertar do Ser Humano. É uma alegria muito grande estarmos juntos, estudando mais um pouco, aprendendo mais um pouco, né? Todos os dias é um dia de muitas bênçãos, porque a gente, né, percebe que está vivo, a gente percebe que acordou e a gente percebe principalmente que temos mais uma missão aí a ser aprendida. E hoje, no livro que eu continuo lendo, A Verdade, volume 8, tem um trecho maravilhoso, mas é um trecho assim que mexe muito com a gente, porque vai mexer com o nosso ego. E ele fala assim: há necessidade de autoanálise. Quando for criticado, quando apontarem suas falhas, quando receber grandes insultos, não se desespere, nem desanime a ponto de não poder se levantar. O que deve fazer nessas ocasiões é agradecer a pessoa que lhe dirigiu a crítica ou o insulto, por tê-lo despertado para as próprias falhas. Aquele que vive rodeado de bajuladores e não consegue perceber as próprias falhas, não passa de um grande idiota. A educação através do elogio tem também seus riscos. Um estudante que cresceu ouvindo somente elogios e foi reprovado nos exames vestibulares para ingresso à faculdade, sentiu tanta humilhação que acabou se suicidando. Casos como esse ocorrem quando as pessoas não têm a oportunidade de se autoanalisarem. Para se desenvolver verdadeiramente, é preciso ter uma visão rigorosamente realista quanto às manifestações fenomênicas, ou seja, reconhecer a própria imaturidade, mas com a consciência de que a capacidade de progresso ilimitado se aloja dentro de si. Que importante nós compreendermos esse trecho do livro, onde ele fala que nós precisamos ter a capacidade de nos enxergarmos de verdade, termos a real noção de nós próprios. Quando alguém nos critica alguma coisa, e foi uma coisa interessante, isso aqui veio bem de encontro com o que me aconteceu ontem. Eu estava visitando a casa da minha mãe e eu fui num mercadinho perto da casa dela para comprar algumas coisas para ela. E cheguei nesse mercado, fui comprar carne. E quando eu compro carne para fazer carne moída, eu gosto de procurar a carne mais limpinha possível, para moer sem gordura, sem coisas que não são legais. E eu pedi para a moça do supermercado, para ela que estava ali no lugar da carne, para ela dar uma limpada na carne antes de moer. E ela foi muito grosseira comigo na hora, né? Eu falei, não, moça, faz assim, pesa primeiro a carne, para o mercado não perder, e depois você limpa para mim, por favor, antes de moer. Mas ela tava assim, irracível, devia estar com algum problema. E aí ela falou assim, eu vou limpar tudo, só que se perder peso aí já não é problema meu. Eu falei, não, moça, não é problema seu, faz do jeito que eu tô te pedindo, pesa primeiro e depois você limpa para mim, por favor. Ela foi bicuda lá para dentro. Aí o pessoal da fila começou a falar mal dela, começou a criticar. Se não tá contente com o serviço, então sai. Começou aquele burburinho, né? Eu não falei nada. Mas eu olhei de longe assim para ela e eu vi que ela tava com uma expressão assim de cansaço, de um esgotamento, né? Trabalhando no fim de semana, vai saber que tipo de problema que tá. E eu orei por ela. Naquela hora eu saí do meu ego e eu orei por ela. E aí quando ela voltou, eu pedi desculpa. Eu falei, moça, desculpa, viu? Não vi que você estava cansada, acabei falando de um jeito que às vezes te estressou, você me perdoa, tu tá te dando mais trabalho ainda. É que a minha mãe merece uma carne limpinha, eu queria levar para ela uma carne bem limpinha. E ela naquela hora, ela desmontou. Sabe quando a pessoa, você percebe que ela desarma? Ela falou assim, não tem problema não, a gente, quando o cliente pede, a gente faz. Aí ela mudou completamente. Ela falou assim: você quer que eu divida em porções para sua mãe menor, para congelar? Eu falei: pode ser. Depois que ela dividiu em porções menores, ela foi pesar de novo. Eu falei: não, moça, você já pesou. É aquele peso que você colocou antes de limpar. Ela falou assim: não, mas é pouca coisa que eu limpei, não tinha tanta sujeira. Vou pesar de novo. Aí ela pesou da forma depois de ter limpo a carne. E o que eu percebi com isso? Que muitas agressões que chegam até nós, a gente não precisa tomar como nossas e nem como alguma coisa contra nós.
As pessoas, quando elas estão com problemas e estão inconscientes, normalmente é assim. Quando a gente não tá bem, se a gente estiver inconsciente, a gente devolve esse não estar bem para as pessoas que vêm, que às vezes nos incomodam de alguma forma. Com certeza, no esgotamento que ela estava, eu ter pedido aquela diferença de limpar a carne, aquilo gerou mais estresse nela. Então, quando a gente sofre uma agressão, a gente precisa fazer sempre uma autoanálise para percebermos que às vezes o que o outro está fazendo não é conosco e às vezes o que o outro está falando para nós, eu já fui muito assim, muito reativa. Quando alguém fazia alguma crítica de algum comportamento meu, de alguma coisa minha, eu já rebatia na hora, eu era muito brigona, muito de questionar, de me indignar, né, de não aceitar. Isso me gerou muitos problemas na vida, muito. Eu tinha muitos problemas para lidar com as pessoas, muito, né, às vezes birrenta. Isso me foi me dificultando em muitas coisas. Conforme eu fui trabalhando questão de autoconhecimento e de perceber, uma ferramenta que me ajudou demais foi o Eneagrama, de perceber as minhas qualidades, mas também as minhas dificuldades. Nós precisamos ter uma real noção de quem somos, um mapa de quem nós somos. A gente não tem só qualidades, a gente tem muitas dificuldades de personalidade. É natural. Eu sou assim, vocês são assim, boa tarde, todo mundo é assim. A gente é um mix de qualidades e de coisas que ainda têm que ser lapidadas. Mas quando eu vejo uma dificuldade minha, uma dificuldade de personalidade, uma forma ainda difícil de lidar com as coisas, eu não me critico mais, porque eu sei que o Pai plantou já em mim a semente de todas essas qualidades. Talvez ainda não tenham germinado. Por exemplo, a gente percebe que a gente é muito impaciente, né? Quando a gente percebe, nossa, eu sou muito impaciente com as coisas. Isso é o que você é hoje. Isso é o que você precisa ser no futuro? Não, porque o Pai já plantou em você a semente da paciência, a semente da paz, a semente da tranquilidade, a semente da esperança. Todas essas sementes estão dentro de nós, esperando só para serem cultivadas e germinadas e começarem a florescer. Quando a gente se vê só com qualidades, é um problema, porque a gente não vai aceitar nada que os outros falem para nós. Tudo vai gerar uma agressividade e um rechaçamento e a gente não aceita. Quando a gente vê só defeitos em nós, também é um problema. Nossa autoestima vai lá embaixo, a gente se sente um lixo e parece que a vida é uma droga e que a gente nunca vai conseguir ser uma pessoa melhor, então também não é legal. O ideal é que a gente tenha a realidade sobre nós. Aquilo que nós temos de qualidade, ok, maravilhoso. Vamos cada vez mais colocar isso em prática, mas também fazer uma autoanálise crua e nua e verdadeira sobre aquilo que ainda tem que ser trabalhado em nós. Por isso que eu sempre digo que a espiritualidade, ela precisa necessariamente estar caminhando com o autoconhecimento. Muitas pessoas estão trabalhando o autoconhecimento sem a espiritualidade. E aí emperra também, chega uma hora que emperra. Eu vou deixar depois aqui o link de um vídeo que eu fiz no meu YouTube falando sobre isso, né? O quanto a gente precisa entender os degraus de crescimento pessoal para que a gente possa estar atingindo cada vez níveis mais altos, né, de consciência. Mas a gente precisa saber que espiritualidade sem autoconhecimento fica capenga e autoconhecimento sem espiritualidade também fica capenga. A gente precisa combinar os dois, porque o autoconhecimento é enxergarmos como estamos e a forma que nós estamos que vai fazer com que a gente realmente busque. Quanto mais a gente percebe, aqui eu ainda tenho muita dificuldade, aqui eu ainda não consigo lidar bem com as coisas. Nossa, aqui eu percebo que eu fico muito reativa. Nossa, aqui eu percebo que eu me deprimo. Nossa, aqui eu percebo que quando alguém fala alguma coisa pra mim, aquilo chacoalha aqui dentro e eu fico revoltada. Quando a gente vai percebendo essas emoções que estão aqui nesse caldeirão dentro de nós, não é para que a gente se sinta pior. Não é para que a gente então fale, poxa vida, então eu nunca vou conseguir, eu nunca vou ser uma pessoa legal, eu sou assim mesmo. Não. A gente vê o que está dentro de nós, a gente faz aquela autoanálise e a gente fala, poxa vida, ainda não desenvolvi essas qualidades. Olha só, mas eu posso desenvolver, porque o meu pai já me deu. Eu guardo muito isso dentro de mim, de que tudo já nos foi dado. A gente às vezes acha que Deus precisa nos dar alguma coisa, como se nós não tivéssemos.
mas Deus já deu, tá tudo dentro de nós, todas as sementes já foram dadas. A gente tem semente de bondade, a gente tem semente de alegria, sementes de esperança, sementes de confiança, de autoconfiança. A gente tem tudo isso dentro de nós, em forma de semente. O nosso trabalho é regar essas sementes e deixar que elas venham ao mundo e que elas frutifiquem. Mas se nós não fazemos uma autoanálise, como que a gente vai saber o que está germinado e o que não está? Então a gente precisa. É um trabalho que a gente tem que fazer isso todos os dias. Quando a gente começa a fazer esse trabalho de realmente reconhecer o que é qualidade em nós e o que ainda não está manifestado, mas já existe em forma de semente, aí esse trabalho do dia se torna maravilhoso. E aí acontecem essas situações na vida da gente, como eu comentei do supermercado que eu fui, né, que a pessoa foi agressiva comigo, e você utiliza isso como um material, como uma ferramenta de estudo. Aquilo que te acontece no dia a dia não é mais para te derrubar, é para você estudar situações. Quando acontece um fato que te tira do eixo, você vai olhar para esse fato e você vai falar, olha só, nisso aqui eu ainda tenho uma dificuldade, nisso aqui eu percebo que eu tenho uma agressividade, nisso aqui eu percebo que eu me irrito facilmente. Olha, eu achei que eu já tivesse passado nessa aula, mas pelo jeito não, pelo jeito ainda tenho que estudar mais. Gente, é maravilhoso nós termos essa compreensão, porque é muito gostoso a gente receber elogio, né? Mas eu tenho muito medo de elogios, porque quando a gente vê muito isso, né? Essas celebridades que ficam sempre todo mundo só ovacionando, todo mundo só aplaudindo. Aquilo ali, eu já vi psiquiatras falando que aquilo ali cria um falso eu na pessoa de que ela é um suprassumo, de que ela é invencível, que ela é super empoderada, e isso gera uma distorção, né, de enxergar-se a si própria e até nos defeitos. O que realmente nos torna melhores é quando a gente vive uma vida onde tem pessoas que nos estimulam, tem pessoas que nos aplaudem, tem pessoas que falam, nossa, que bacana, mas tem pessoas também que nos cutucam, porque esses cutucões fazem a gente refletir coisas que a gente ainda precisa crescer. Às vezes não é. Eu acredito que essa situação que aconteceu comigo, né, lá no supermercado, eu não cheguei com agressividade com ela, então não foi uma agressividade de volta para mim naquele instante. Mas naquele instante eu precisava exercer o quê? Primeiro, a compaixão. Eu precisava desenvolver o amor pelo próximo, e é difícil amar o próximo quando ele não é tão bacana, né? É gostoso a gente amar, né? Jesus fala que mérito tem você amar aqueles que amam você, aqueles que tratam bem você. Você vai demonstrar que você é filho de Deus quando você ama aquele que não está demonstrando aquele amor todo por você. Então, são situações da vida que a gente vai percebendo, aqui eu ainda não estou sabendo amar direito, não. Aqui eu vou precisar dar uma melhorada, vou precisar estudar mais, vou precisar entrar mais em contato com Deus, vou precisar orar mais, preciso mudar mais isso em mim. Tudo isso na vida que acontece, quando a gente entende esse propósito da vida, que é o quê? Cada vez mais transformarmos dentro de nós, cada vez mais manifestarmos o Filho de Deus que nós somos, a vida se torna muito sagrada, muito maravilhosa, a gente se encanta pela vida, todas as situações são situações para haver o nosso crescimento pessoal, espiritual, emocional. Então precisamos entender e precisamos começar a falar, ok, Senhor, acordei, estou aqui, quais são as lições para o meu espírito que eu ainda preciso aprender? Obrigada, Senhor, por mais esse dia, e eu estou disposta a aprender, a crescer e a realmente manifestar o Filho de Deus que eu sou aqui nessa terra. Então, muito obrigada, que Deus abençoe a vida de vocês, que vocês façam cada vez mais esse autoaprimoramento, essa autoanálise, sempre que o ego dá uma chacoalhada aí dentro, e dá mesmo. Nossa, tem coisa que as pessoas falam pra gente que dá até um ziriguidum dentro da gente. Porque é normal, o ego ele tem uma autodefesa, ele foi criado para isso, é para autodefesa, não adianta odiar o ego nem achar, ele faz parte da gente. Aqui nesse mundo manifestado, a gente tem ele. Mas a gente precisa ir lapidando isso, observando, trazendo a consciência. Lembra que a gente sempre está falando que a gente não é nem ego, nem mente, nem corpo. A gente é a consciência, é aquilo que não tem forma e que consegue olhar de fora toda a situação. Então a gente precisa trazer a luz da consciência, observar os fatos e aí
realmente deixar que o Espírito Santo faça a obra em nós, nos transformando e nos levando à conscientização perfeita de que sim, somos filhos de Deus. Você é filho de Deus. Não acredite em outra coisa além disso. Eu também sou filha de Deus. Aqui é conversa de filha de Deus para filhos de Deus. E isso é maravilhoso. Ou seja, somos todos um, ramos da mesma videira. Um bom dia, fiquem com Deus. Muito obrigada.